Ainda falando um pouco sobre essa coisa das alergias, dos ácaros e de manter um ambiente limpo, doutor, o doutor sabe dizer algum produto que deve se usar ou não para manter essa casa limpa para a pessoa alérgica, para a criança? Nós temos várias coisas, desde os produtos básicos de limpeza de casa, sabão, vinagre, água, né? Até empresas especializadas em fazer essa higiene ambiental, vamos dizer assim, né? Então vai depender muito assim da situação. Então, por exemplo, como eu conseguiria exigir de um paciente uma higiene, por exemplo, de uma mãe que trabalha o dia inteiro fora de casa fazendo faxina e deixa os seus 2 filhos de 2 e 3 anos com a menina de 12 para cuidar de casa. Então a gente às vezes esbarra numa situação social para a limpeza, né? Você está morando numa favela onde tem portas de madeira, o teto de zinco ou de papelão, em que aí você fica complicado para fazer. Numa situação mais favorável na casa, a gente procura assim orientar, por exemplo, cortina. Cortina fica sempre movimentando com o vento e é um depósito de poeira. Então as cortinas devem ser plásticas, limpadas, usados para limpar um pano úmido ou com álcool, se o plástico permitir em relação a isso. As cortinas de tecido devem ser lavadas com alguma frequência. A frequência vai determinar em relação ao tempo, aonde a casa está, se tem rodovias ou estradas pavimentadas ou de terra do lado, né? Você pode lavar. Os cobertores a gente costuma pedir para guardar em sacos plásticos, né? Depois de lavados, né? Sofá, você tem ali ácaros, você tem fungos, vários bichinhos que podem estar ali, que se alimentam de restos alimentares que você comeu ali, aquele sanduíche no sofá, e também de pele que descama da gente também. Então, são situações, são bichinhos muito pequenos, de difícil, você vê uma mancha de bolor, mas você não vê um punhado de ácaro, né? Então, se a parede tem uma mancha de bolor, você vai procurar a fragilidade úmida que houve ali, de um cano que furou, ou de uma má vedação do chão. Mas o ácaro é complicado. Então, existem, inclusive, além das empresas, existem produtos naturais que conseguem limpar também. Eu não posso afirmar exatamente o nome específico, não compete à minha área exatamente detalhes sobre isso, mas que não produzem muito cheiro, né? Porque você pode, por exemplo, limpar com um álcool e de repente a alergia é relacionada ao álcool que está ali, né? Você pode usar, por exemplo, vinagre, que a gente tem usado muito, o vinagre, 2, 3 colheres de sopa de vinagre num litro para limpar os carpetes, porque o ácido acético ele tem uma função bactericida, fungicida em relação a isso, mas também tem aquele cheirinho acre do vinagre que pode incomodar as pessoas e coisas desse tipo, né? Então, como eu escutei até de um colega que faz essa parte de decoração de ambientes e tal, e falou que hoje o menos é mais na decoração, tá certo? Na alergia é a mesma coisa, quanto menos utensílios, menos móveis, menos coisas tiver no ambiente, menos chances de ter essas contaminações também. Mas assim, se eu pudesse dizer para você que 90% água e sabão, sabe, higiene, lavar as mãos, né? Evitar que os animais domésticos fiquem muito tempo em casa, e se ficarem, que eles tenham um lugar próprio para isso. Deve ser uma delícia. Não tem o gato, tem o cachorro. Eles passeiam pela cozinha de casa, passeiam na sala, mas eu não tenho o hábito de levá-los para a cama, né? Nós não somos alérgicos em casa, mas é uma coisa que eu acho interessante eventualmente ter. O gato, por exemplo, é um bichinho muito carinhoso, mas a gente não tem controle sobre ele, né? Um cachorro, às vezes, você tem visitas, tem alguém que tem uma alergia, você deixa ele num cantinho. O gato, ele não tem, né? Então, as pessoas que têm alergia a animal e ainda ficam com o gato, você não tem como tratar muito o ambiente, você acaba tendo que tratar a pessoa mesmo em relação a isso. Então, se eu pudesse falar, vai ter um aquário, né? Vai ter um peixinho, ele não, né? É bonitinho também, você vai cuidando e tal, ele não solta
apelo, né? Mas assim, é o tipo da coisa pessoal, né? Pessoas asmáticos, crônicos, já com bastante idade, com medo de gatos em casa, porque a vida deles, se eu tirar os gatos da vida deles, talvez ele tenha uma vida de qualidade pior do que manter a asma dele tratada com as medicações, né? E hoje estou falando com o Dr. Carlos Patara, pediatra e homeopata. Doutor, para minha surpresa até, né? Não sabia que o pediatra atende o jovem até 18 anos, um pouco mais. Então eu queria saber qual é a sua relação médico-paciente com essa faixa etária. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque eu adoro a pediatria de uma maneira geral, mas eu gosto muito dos extremos, né, da pediatria. Extremos no sentido assim, dos pequenininhos e dos grandões, né? Porque justamente nos pequenininhos e nos grandões residem mais as dificuldades do que a grande média, né? Então, o mesmo prazer de orientar uma mãe no sentido de um bebezinho prematuro que ficou 30 dias internado tal, e todas as orientações, eu também tenho em relação às mudanças de comportamento do adolescente que geram muita dificuldade para os pais. O adolescente, ele vem na consulta exclusivamente, de uma maneira geral, assim, por obrigação dos pais. Nem todos vêm espontaneamente. Alguns vêm nessa parte espontânea com aqueles pacientes que você já tem. Eu já tenho 27 anos de pediatria, então eu tenho pacientes de mais de 30 anos de idade hoje, né, que trazem os filhos inclusive. Mas aquele paciente que você viu desde o começo, com 5, 6 anos de idade, acompanhou numa internação, que precisou, né, ele com 14, 15, 16 anos, ele vai continuar fiel a você, porque ele te conhece, sabe que você está ajudando a ele e não compactuando com pai, mãe ou tia, alguma coisa em relação a fazer alguma coisa que eles não queiram em relação a isso, né? Então, eu gosto muito dessa área. Depois que eles vêm a primeira vez e começam a ficar mais à vontade, eles começam a se soltar, principalmente por conta dos meios sociais hoje que estão legais. Então, eu tenho muito contato com eles por mídias, WhatsApp, Facebook, né? Que eles conseguem às vezes falar no consultório, às vezes eles engasgam um pouquinho nas coisas, mas aí eles me mandam uma mensagem depois de 2 horas com tudo que eu queria saber, né? Porque o diálogo virtual para eles é uma coisa mais natural do que para a gente conversar, olhar nos olhos, né? E falar, né? Então assim, é uma situação muito legal e a gente tem tido bastante complicações, né? Agora, os jovens estão ficando muito intocados, né? Hoje eles ficam entre 4 paredes e conseguem ter o mundo inteiro a eles, né, do lado. Então, eu até brinco, meu filho tem uma toca, ele fica lá e tem todo mundo, ele está jogando videogame com 5 pessoas ao mesmo tempo, uma de cada lado do mundo, sem se conhecerem e estão ali. Ao mesmo tempo ele está falando no celular com 5 grupos diferentes de amigos, um do futebol, outro do vôlei, outro do slackline lá que ele gosta, tá ao mesmo tempo em grupos, e é tudo ao mesmo tempo, quer dizer, uma coisa muito maluca, né? A gente dificulta muito a gente em relação a isso. Então, quando eles vêm para conversar, né, eu sinto eles mais tranquilos em relação a conversar e sinto a ansiedade na cara dos pais, né, de não terem a capacidade de conseguir entender essa velocidade enorme dos últimos 20, 30 anos que nós tivemos em relação a isso aí agora, né? Se a gente olhar hoje um programa um programa de televisão para adolescentes, a câmera não fica parada. A câmera mexe, ela é torta. Quer dizer, se você deixar uma câmera parada com 2 adolescentes falando, os que estão assistindo vão sair dali. Porque eles não vão se acostumar com um cara que nem um Jornal Nacional, né, falando ali, né? Eles vão precisar de muito flash, muito movimento em relação a isso, porque é o dia de hoje, né? Eles precisam fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Eles têm essa capacidade, a evolução deles foi em relação a isso. Então é um ambiente assim muito legal. Isso gera as dificuldades nos pais, né? Nós temos, por exemplo, o uso de drogas, nós temos as opções sexuais que hoje em dia elas são mais não vou dizer mais aceitas, o preconceito ainda existe bastante, mas assim, os jovens mesmo já estão, né, optando e sem muito preocupar com as consequências disso, né? Você nas baladas vê casais homossexuais, heterossexuais, né? E isso para os pais é uma coisa muito complicada, né? É muito difícil você conviver com esse tipo de situação, nem tanto
pelo preconceito e também por ele, mas mais pela preocupação do que ele vai o que as crianças esses adolescentes vão sentir de preconceito eles próprios, a sofrimento que eles vão ter em relação a essas coisas, né? Também o fato, como você falou agora, das doenças, né, da prevenção. Hoje, independente de uma doença sexualmente transmissível, uma gestação de adolescente é muito complicado também, né? Tem um trabalho em que eu faço umas aulas que eu costumo dar nas escolas de iniciação sexual, e um trabalho feito em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, em 2012, dizendo que a média da primeira relação sexual da menina é 15 anos e do menino é 16. Né? Coisas que, para mim, que tenho mais de 50 anos, né, é uma situação muito complicada, porque não era isso antes. Né? Eu com 15 anos andava de shorts, de bicicleta para Atibaia inteira, subia pedagando de bicicleta, não estava preocupado com isso ainda. Eu ia numa festa onde tinham as meninas para dançar, não sei o que, e morria de vergonha. A gente ficava com os meninos. Hoje, com 13, 14 anos, as baladas assim, eu beijei 10, eu beijei 8, eu fiquei com tanto. Né? Então essas mudanças agora têm deixado os pais muito complicado, mas é o habitual do que está acontecendo agora. Por isso que a conversa, a orientação, as avaliações, inclusive psicológicas, eu acho interessante, né? Porque minha geração ia ao psicólogo quando estava louco, ou quando estava com algum problema, né? Hoje, se você faz uma revisão no seu carro para prevenir dele não te deixar na estrada, você faz vacina nos seus filhos para que ele não tenha doença, por que você não pode prevenir uma situação emocional fazendo avaliações psicológicas preventivas ou tratamentos em relação a isso? Tem várias vertentes psicológicas hoje interessantíssimas para essa situação também, né? Então é tudo isso que eu gosto muito de conversar com o adolescente e quando ele se abre para falar comigo, porque existe tratamentos, curas, atitudes que eles podem tomar para os problemas deles, que na verdade são 80% virtuais e 20% reais. Se a gente conseguisse resolver os nossos 20% de problemas reais, eles repercutiriam em 80% da melhora da nossa qualidade de vida. Né? Então essa que eu acho que é a grande sacada, o que eu gosto muito de lidar com o adolescente, é para a gente conseguir fazer com que ele tenha possibilidade de tomar atitudes. Quando ele tomar atitude, ele mudar, os pais vão aceitar e aí a coisa vai melhorar. Bom, doutor, acho que a gente falou bastante sobre essa parte da pediatria, né, que é a sua especialidade, mas eu queria que o doutor pudesse falar rapidamente sobre a sua outra especialidade, que é a homeopatia. A homeopatia é uma coisa que entrou na minha vida de uma situação interessante. Eu tenho uma querida filha de um colega meu que eu tratei por 1 ano por processos respiratórios, alérgicos, e a coisa não estava andando muito bem. E aí eu falei, puxa vida, acho que eu não estou tão errado em relação ao que está acontecendo. Talvez ela não esteja dando bem com o tipo de tratamento. E eu tinha um colega que fazia homeopatia, e eu pedi que ele passasse com ele. Perdi o paciente, em termos, né? Ou seja, continua sendo meu amigo, ela é minha paciente até hoje, é linda, adoro ela, né? Já está com 15, 16 anos, e nesse esquema que ela melhorou tanto, eu falei, puxa, talvez seja aquela fatia que esteja faltando também para um entendimento melhor de como as coisas estão vendo. E procurei ver homeopatia, falar sobre isso. Vi vários cursos e me matriculei num deles, e por 3 anos, aos fins de semana, eu fiz o curso de homeopatia. E me achei, eu já era homeopata sem saber, porque a gente se preocupava em tratar o todo e não entender o que estava acontecendo nas casas, como os pais pensavam, né, e não especificamente na doença em si. Então eu não virei homeopata, eu acrescentei a homeopatia nos meus já 15 anos de pediatria que eu tinha. A homeopatia é uma ciência que tem 250 anos, ela foi criada na Europa pelo Samuel Hahnemann, que é nosso grande papa da homeopatia, que escreveu um livro chamado Organon, de curar, onde ele tenta buscar a individualidade de cada pessoa. Então, 10 crianças com pneumonia, na homeopatia provavelmente vão tomar 10 remédios diferentes, porque cada criança
é uma pessoa individual que tem os seus sofrimentos, a sua forma de ser. E a homeopatia, nos seus 4.600 remédios, tenta individualizar a pessoa e tratá-la como uma pessoa, como uma situação inteira, né? E não como um pedaço. Eu vou dar uma penicilina para todas as lesões de pele que eu ver. Na homeopatia não é bem assim. A penicilina funciona maravilhosamente bem, a alopatia tem as suas vantagens e a homeopatia também tem as suas coisas interessantes para fazer. Então eu tenho usado muito a homeopatia. Alguns pacientes vêm me procurar pela homeopatia e alguns pacientes me procuram pela pediatria, e eu, conversando com os pais, dou a sugestão que talvez naquela situação, talvez a homeopatia seja uma coisa interessante para ser feita. Os remédios são muito simples, não tem contraindicação, são encontrados com facilidade, o preço são bem acessíveis, né? E eu acho que veio a complementar uma falha, né, que eventualmente a pediatria em si estava na minha cabeça. Então a homeopatia veio para essa situação. Tem muitas pessoas que são céticas em relação à homeopatia, em relação ao fato de as drogas serem muito diluídas, praticamente já não ter mais a matéria, a molécula ali na homeopatia. Eu pensava de uma forma parecida com essa, quando eu pensava quimicamente, agora eu penso fisicamente, né? A eletricidade, a passagem dessas informações podem ser feitas em meio químico, como os remédios habituais, ou podem ser feitas em meio físico, como a homeopatia também. Além da proximidade das crianças, da proximidade com os pais, e entender o que está acontecendo, né? Então, acho muito interessante. A homeopatia, adoro, fiquei apaixonado por ela e tenho usado muito, cada dia mais, na minha clínica. Mas o tratamento homeopático ele é mais lento, ou seja, mais demorado do que um tratamento com medicamento normal? Eu brinco dizendo que quem é lento é o homeopata, que não consegue acertar entre os 4.600 remédios o remédio certo. Né? Quando a gente acerta, é muito rápido, Só que, normalmente, nós somos procurados quando várias especialidades já não deram muito certo. Então os casos chegam já mais complicados, mexidos, medicados, com vícios, né? Então a gente tem que trabalhar todo esse lado, né? Então, é como eu falei, de repente, se você vê que a única forma daquela bronquite que internou a criança 3 vezes é de se desfazer de um gato que está há 15 anos na casa, né? Então, assim, vai ser lento, porque a gente vai ter que esperar ou o gatinho nos deixar, ou então a situação se chegar num ponto que os pais resolvam fazer uma atitude em relação a essa. É nesse ponto que na alopatia, na homeopatia, na fitoterapia e tal, né, a gente vai acabar tendo dificuldade em esbarrar. Mas a homeopatia é rápida. Quem é lento é o homeopata, que não consegue ter a sensibilidade de pegar o remédio certo que precisa. Só para fechar esse assunto da homeopatia, a pessoa que toma já um medicamento alopático, ela pode tomar o homeopático também? Pode. Existem os homeopatas e os alopatas radicais, que estão nas pontas, né, desse grupo de pessoas que lidam com isso. E existe um monte de pessoas, médicos, homeopatas não médicos, né, que fazem essa parte intermediária entre as duas coisas. Eu, particularmente, a minha experiência é assim, eu acho que nós somos curadores, né? Se a gente puder curar com homeopatia, com alopatia, com benzimento, com conversa, com higiene, tudo isso, essa é a função básica do curador, que pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um odontólogo, pode ser uma pessoa que só tenha a informação pré-médica em relação a isso. Então não importa a formação, importa que ele é um curador. Uma vez que ele é curador, ele vai usar esse tipo de coisa. A homeopatia é assim, nem todo corintiano bate muito com o palmeirense. Então, assim, às vezes é difícil você pegar uma torcida do Corinthians e botar um palmeirense vestido de verde lá dentro ou vice-versa. Então, tem alguns remédios homeopáticos que não combinam com a alopatia e vice-versa. Né? Então, há possibilidade. Por exemplo, eu acho a febre benigna. A febre é um mecanismo de cura para as crianças, mas ela não pode estar com 39 graus e deixar a criança largada. Então eu vou manter a febre enquanto a criança está ativa. Quando eu percebo que a febre não está indo muito bem, eu vou usar um remédio sintomático alopático para baixar a febre, né? A criança está vomitando, não consegue nem aceitar o remédio da homeopatia. É óbvio que eu vou dar um antimédico para a criança parar de vomitar, para poder aceitar o remédio da homeopatia, né? As vacinas.
Qual o medo do homeopata em relação às vacinas? É que ela carregue dentro daquele DNA dos bichinhos aquela informação ruim que vem através das vacinas, né? Se existe remédio homeopático chamado tuia, por exemplo, que tira esses efeitos. Então você dá a tuia 2, 3 dias antes da vacinação, a criança pode até ter febrinha, mas aquela informação genética acaba diminuindo também. Então, os homeopatas radicais que me perdoem, né? Mas dentro da minha clínica eu tenho utilizado das duas formas, né? E respeito aqueles que não dão vacina, né? Entre as situações e as informações que ele tem em relação a isso. Eu prefiro usar a homeopatia, né? E também usar os meios alopáticos que podem ser dados juntos, que não atrapalhem, inclusive, a vacinação.